Fala, Render People! Bem-vindos a mais um tutorial desse canal e dessa vez eu vou te ensinar como você pode dominar de uma vez por todas a iluminação Golden Hour para cenas internas, tá? E eu não vou te mostrar só uma nem duas maneiras de fazer isso, eu vou te ensinar 3 técnicas para você dominar esse tipo de iluminação em cenas internas, beleza? Então vamos ao vídeo, bora aprender! Uou! É isso aí, galera! Vamos lá! Eu quero começar te dizendo que a renderização, de arquitetura ou não, tem muito mais a ver com fotografia do que você pode imaginar. Pra gente alcançar um render realista, a gente precisa usar referências da vida real, né? Seja você olhando pra fora da sua janela e vendo o mundo real, seja com algumas fotografias, filmes, enfim, a gente pode se abastecer aí de grandes referências para poder transformar isso depois nas nossas cenas, né? Portanto, o que eu fiz, gente? Eu criei uma pasta dentro do meu Pinterest, tá? Chamada Golden Hour. E a gente pode começar observando essas referências. Vamos lá, que a gente vai ver coisas em comum em todas essas imagens. Primeiro, falar sobre o Golden Hour. O que é, né? Golden Hour é essa hora dourada, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, mas nada mais é do que aquele momento aonde o sol está se pondo, aonde a gente tem toda essa cor laranja, vermelha, realmente que vem queimando a cena, né? Que vem trazendo esse calor, né? A gente já falou sobre cores, já falou sobre temperatura de cores em outros vídeos e todas essas imagens aqui mostram esse horário do sol, tá? É um horário, né? Que tem onde o sol realmente tá bem baixo. E vamos pensar juntos, tá? Eu quero que vocês me ajudem a raciocinar aqui pra gente poder dominar isso. Eu quero te fazer pensar junto comigo. Se a gente tem um sol bem baixo, que é quando ele tá quase desaparecendo, a luz não vai vir de cima, a luz não vai vir a 45 graus inclinada, a luz vai vir quase que da lateral, né? Não completamente, né? Vai ter uma certa inclinação, mas ela vai vir muito lateral, tá? Por quê? Porque o sol tá lá no horizonte, quase se pondo. Toda luz que chega pra gente num horário Golden Hour precisa estar vindo quase que lateralmente, tá? Então essa é a primeira característica que a gente tem que pensar na hora de criar a nossa luz, tá? Então não adianta a gente criar uma luz muito de cima e querer deixar ela Golden Hour, porque isso não existe. Isso não existe, tá? Outra característica que a gente pode perceber, quando a gente tem um Golden Hour, você já percebeu o tamanho do sol quando ele tá se pondo? Geralmente o sol tá grandão lá, laranja, né? Então a gente tem uma fonte realmente de luz bem grande vindo. E quanto maior a nossa fonte de luz, mais as nossas sombras, elas ficam borradas, tá? Se a gente for perceber aqui nessas nossas referências, as nossas sombras sempre tem um pouquinho de borrado, tá? Dificilmente ela é muito nítida, né? Como a gente chama aquela sombra dura, tá? Que quando a gente tem um sol do meio-dia ou no comecinho da tarde ou no finalzinho da manhã, as sombras são bem mais marcadas, tá? E quando a gente tem um pôr do sol, realmente a gente tem essa sombra um pouco mais borradinha, tá? A gente vai ver como fazer isso também. Então vamos lá. A outra coisa que acontece, a temperatura dessa luz, né? Ela é bem quente. E a luz, gente, ela acaba definindo completamente o mood da nossa cena. Então, quando a gente tem uma luz dessa entrando quente, o que acontece? A gente tem o rebatimento dessa luz dentro do nosso ambiente, fazendo com que todas as cores do nosso ambiente fiquem quentes. Então, paredes brancas, quando a gente for ver ela iluminada por uma cor quente, ela acaba se tornando esse bege, areia, alaranjado, enfim, essa cor quentinha que a gente tá vendo aqui nas paredes, tá? Ó, uma cama, por exemplo. Se a gente for ver aqui, ó, olha só, provavelmente esses lençóis são brancos e tal, né? E todos eles estão num tom mais quente, né? Isso acontece justamente porque essa luz laranja tá rebatendo, tá iluminando tudo e tá fazendo com que a gente veja tudo mais quente, tá? Então isso também é importante entender. Tá, Ander, mas mostra lá como é que faz isso no 3D. Eu vou mostrar agora, tá? Mas eu preciso que você entenda primeiro esses princípios pra gente poder transportar isso pra dentro da cena. Todas as vezes que eu falo com os meus alunos sobre criar renderings realistas, eu prefiro antes sempre trazer um embasamento para que você consiga perceber o porquê que a gente faz daquela maneira. Desse jeito fica muito mais fácil, muito mais legível, muito mais compreensível e você vai ver que se torna natural você criar renderings realistas a partir de observação, como
observação que a gente está fazendo aqui agora, tá? Vamos à nossa cena então. Gente, a cena que eu escolhi pra gente iluminar é esse projeto aqui, ó, que eu já fiz as imagens, tá lá no meu Behance, tá? Chama Cloud9 Space, tá? O projeto do estúdio Gabriel Bordin. E olha só, nessa versão eu segui as referências, tá? Que tinha lá no ArcDaily e realmente é uma iluminação até, ela tem um pouco de calor, mas ela é mais fria, né? Ela é tipo como se fosse um overcast e o que tá aquecendo aqui então realmente são as luzes artificiais. Tá vendo? Ó, tá tudo mais branco, né? Ao contrário daquela referência que a gente tinha. A gente tem um pouco de calor aqui, por quê? Porque a luz é branca, mas todos os nossos acabamentos são um pouco quentes e isso, como a luz branca, ela respeita realmente a cor, as características de cada material original, oficial, vamos chamar assim, a gente tá vendo aqui a cor correspondente de cada material, tá? Mas eu vou refazer a iluminação dessa cena para a gente poder criar então essa iluminação Golden Hour, tá? A cena tá aqui, é bem simples, eu até deletei algumas partes da cena só para a gente poder ver aqui, tá? O que que acontece? Coloquei a câmera aqui para a gente poder ver essa poltrona, a gente tem uma abertura bem grande aqui, ó. Inclusive eu vou deixar a cortina, porque quando a gente olha as nossas referências lá, a gente acabou vendo que bastante delas tem cortina, tá vendo? Ó? E eu quero trazer essas características também, beleza? Não mudei nada na cena, eu vou dar um Unhide All para o nosso teto voltar aqui, vou botar na vista de câmera, ok? Que já tá aqui na verdade. E como é que a gente vai iluminar? Porque se eu olhar aqui a nossa cena hoje, ela não tem nenhuma luz. Vamos lá, então se eu vier aqui no Render Setup, a gente vai ver aqui em Scene que o Environment está obedecendo aqui, ó, 3ds Max Settings. E para a gente abrir os settings do Environment do 3ds Max, a tecla é 8. A gente abriu e tá dizendo aqui que não tá usando nenhum mapa, tá usando a cor preta, tá? Então o que vai acontecer quando eu fizer um preview desse render, ó? Ele vai começar a renderizar e vai estar tudo escuro, porque realmente a gente não tem luz nenhuma nessa cena, fechou? Então uma das coisas que eu posso fazer de cara já é vir aqui e dizer, ó, eu não quero que use, né, o environment aqui desse tab aqui do 3D Studio Max. Eu quero que use aqui o do Corona. Então eu venho aqui e digo o seguinte, eu quero usar um single map, ou seja, eu posso carregar aqui um HDRI ou um Sky, outras coisas que a gente vai aprender a usar, tá? Mas por enquanto, o que ele está dizendo? Ele está usando a cor branca. Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo que em volta da minha cena tá tudo branco. Vamos ver como é que ficaria com isso tudo branco. Eu vou abrir aqui o render. Ele está renderizando esse topo aqui, eu quero que renderize a câmera. Beleza, ó. Quando eu tô com o frame buffer aqui ativado, quando eu clico na outra tela, ele fica mudando, né? Eu vou fazer uma coisa aqui só para deixar travado na minha câmera. Eu vou vir aqui na configuração de render, View to Render, e eu vou colocar aqui a minha câmera 6 que eu quero e vou chavear. Ó, pronto. Agora, quando eu clicar aqui na minha vista de topo, o render continua na minha câmera porque eu chaveei lá, tá? Então olha só, a gente tem um branco já iluminando, mas não tá nada realista, né? E nem tem uma fonte de luz porque ela tá vindo de todos os lados. Vamos lá. A primeira maneira que a gente vai aprender a criar então esse Golden Hour é utilizando uma Corona Sun e Sky. E para a gente criar um sol do Corona, né? A gente vai vir aqui no Create, o terceiro iconezinho aqui que são as luzes e a gente vai colocar aqui em Corona. E daí a gente tem Corona Light e Corona Sun. A gente vai criar uma Corona Sun. E para criar a Corona Sun, a gente vai dizer aonde a gente quer que o nosso sol esteja e para onde eu quero que ele aponte. Tá vendo? Então eu quero que ele aponte aqui para essa parede aqui. É claro que ele é uma luz inteira, né? Então olha só, é só a direção. E agora se eu mexer o meu mouse, ele vai subindo. Tá vendo que aqui na tela da onde a gente tá vendo a câmera, a gente tá vendo a inclinação já do sol? Pensa comigo, se eu tiver um sol de meio-dia ou 11 da manhã, ele vai estar vindo aqui de cima. Lembra que uma das características do Golden Hour é a luz tá vindo bem de lateral? Então eu vou deixar mais ou menos aqui, beleza? Então, ó, se eu olhar aqui em perspectiva, eu tenho uma luz vindo quase que lateral. Eu posso até baixar um pouquinho mais e eu quero que ela entre inclinadinha assim, ó, para poder pegar aqui nesse meu sofá, pegar naquela parede, entrando por essa luz. Beleza, eu fiz isso e agora a gente pode fazer só um preview pra gente ver como é que tá essa luz que a gente acabou de colocar, um sol. E a primeira coisa que a gente vai ver é isso aqui acontecendo, tá? Tem bastante coisa estourando aqui na cena, né? Estourando, que a gente diz, é quando tem tanta luz que a gente perde a informação das texturas e tal, né? E tá tudo bem.
A inclinação acho até que tá correta, tá vendo? E ele já deu esse ar aqui mais quente, né? Por quê? Porque o nosso Sol, ele é procedural, tá? Mas ele obedece já a alguns pontos da física. Quando ele tá mais inclinado, ele já fica uma cor mais quente. Quando ele tá mais pro alto, ele fica mais branco, tá? Com o céu mais azul, né? Agora tem uma coisa que eu quero fazer. Eu quero adicionar um Corona Sky Environment. Porque por enquanto, o environment tá branco, tá? Eu vou adicionar. Quando eu cliquei aqui, ele já criou automaticamente um mapa dentro do nosso scene, aonde estava usando o branco. Agora ele está usando um Skylight Environment, tá? Que é o nosso céu, vamos chamar assim. E se eu abrir agora o nosso editor de materiais, eu vou copiar esse mapa, que é o Corona Sky, aqui para dentro. Só para a gente poder mexer nele e ver ele, tá? Então olha só, é isso aqui que está acontecendo. Agora a gente não tem mais uma cor branca como o céu, a gente tem sim um Skylight Environment do Corona, beleza? Feito isso, vou fazer mais um renderzinho aqui preview para a gente ver como é que tá ficando isso aqui. Já deu uma mudada, você viu? Entrou um pouco mais de lilás, mudou um pouquinho os tons ali, tá? Agora o que eu posso fazer para chegar mais perto da nossa referência? Tá vendo? Não tem nada tão estourado, o sol tá batendo, não tá perdendo as características dos materiais, tá tudo mais tranquilinho, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é a gente vir aqui no Tone Mapping, tá? Simple Exposure e baixar a exposição. Porque isso vai fazer com que baixando a exposição, a iluminação não fique tão forte, né? A gente vai começar a baixar isso. É como se a gente estivesse usando óculos escuro, ó. -1, -2, -3, por exemplo. Ó, -3 já trouxe uma característica aí mais natural, tá? Na verdade, o que a gente tá fazendo é fechando um pouco, né, a exposição. E a gente conseguiu agora ter, olha só, se a gente for ver, ó, a gente tem as características realmente, ó, de um Golden Hour já, praticamente, mas tem bastante coisa ainda para deixar mais bonito isso aqui, tá? Mas você viu que foi muito fácil, muito rápido, a gente simplesmente colocou o sol na posição certa, que é bem inclinado, e trouxe um Skylight Environment para nossa cena, para complementar isso, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu quero fazer aqui, que eu vou te dizer. A gente vai pegar o nosso sol e eu não quero... As sombras já estão bonitas assim, mas eu acho que ainda estão um pouco marcadinha demais. Quanto maior a nossa fonte de luz, mais borradas ficam as nossas sombras. Então, se eu tenho um sol que tem o tamanho de 1, eu vou ter esse tipo de sombra, tá? Se eu aumentar esse tamanho, as sombras vão ficar ainda mais borradas. Então, eu vou aumentar aqui para 3, por exemplo. Vou até salvar o histórico disso aqui para a gente poder dar uma comparada, beleza? Eu vou vir aqui e vou iniciar novamente o interativo para a gente poder ver o que vai acontecer aqui com essas sombras aumentando o tamanho do sol. Tá? Já ficou tudo mais borrado um pouco. Se a gente for comparar, ó, antes e depois. Consegue ver que agora tá bem borrado aqui, ó, e antes estava mais nítido? Então, eu acho que tá num tamanho bom já. Já tá mais ou menos com as características que a gente precisa para representar o Golden Hour. Então o que eu fiz foi aumentar o tamanho do sol. E agora a gente precisa deixar isso mais ainda quente, né? Se a gente for ver aqui, ó, as referências, é ainda mais quente, tem mais contraste, porque agora a gente precisa trazer um pouco mais de realismo para esse render aqui. E como é que a gente vai fazer isso? É muito fácil fazer isso aqui na pós-produção, tá? A gente já mexeu aqui no Tone Mapping, né? Que tava 0, a gente botou -3. Agora, a gente pode fazer mais algumas coisas. Por exemplo, White Balance, que é o balanço do branco, né? Se a gente mudar isso aqui, a gente vai deixar a cena mais fria ou mais quente, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 4500, olha o que vai acontecer. A cena ficou mais fria, tá? Mas como eu quero aquecer ela, o padrão é 6500, tá? É a luz natural. Se eu aumentar, por exemplo, para 8500, poxa, tudo já ficou bem mais quente, tá vendo? 9500. Talvez seja um exagero, tá? Mas assim, ó, 8500 eu já gostei. Outra coisa que a gente pode fazer, poxa, para deixar isso mais realista, tá tudo meio lavado. Pô, a gente pode botar mais contraste, de repente, ó, 2, 3, 4, 5. Pô, agora tá bonito isso aqui, hein? Cuidado pra não exagerar, tá? Mas até 4 ou 5 aqui eu tô gostando, ó. 4. Eu acho que ficou bem legal. Outras coisas que a gente pode adicionar aqui. A gente pode vir, uma coisa que é muito importante, é você adicionar aqui, por exemplo, em Highlight Control, o Reinhardt Highlight Compression. Por
porque às vezes ele fica estourando ainda um pouquinho, tá? Aqui como a gente diminuiu bastante, mas por exemplo, eu tô achando a cena muito escura. Então eu não vou deixar -3 de exposição, vou deixar -2, que eu acho que ficou mais claro. Só que daí estourou a nossa parede, a nossa cortina. E daí só no Highlight Compress eu posso aumentar, ó, 2, 3, 2,5. Então o que aconteceu? Eu mantive a minha cena mais clara e só onde estava queimando eu fiz uma compressão aqui que é nos highlights, né? Então, ó, 2 de repente no highlight. Se a gente quiser, por exemplo, mais colorido, trazer mais cor ainda, a gente pode vir aqui, ó, ponto 2. Olha que exagero. Ponto 1. Será que ponto 01, ponto 02 não fica mais legal? A gente pode ir cuidando também da saturação para deixar mais aproximado da nossa referência. Eu vou pegar aqui a nossa referência, vou colocar aqui do ladinho, só para a gente poder ver várias opções que a gente tem aqui. Uma coisa que eu tô percebendo também, tá? É que a gente tem uma luz aqui mais pro amarelo, tem às vezes alguma coisa mais de verde, enquanto aqui tá mais pro lilás, tá? Pro rosa. Como é que a gente faz isso aqui, tá? A gente tem também aqui, ó, esse Green Magenta Tint aqui, tá? Eu vou super mudar isso aqui bastante para você ver o contraste. 0 é o padrão, né? Se eu colocar -1, o que vai acontecer? Ele ficou completamente rosado. E 1, ele vai ficar completamente verde, ou seja, são os opostos. Se o 0 é no meio e eu quero deixar mais rosado, então eu tenho que ir mais próximo do -1. Só que tem que ter muito cuidado, então eu vou -0,1 para ver o que acontece. -0,5. Foi demais, tá vendo? -0,1, -0,2. De repente assim já ficou mais próximo. Tem que cuidar só com isso, né, gente? Vou tirar a saturação aqui, voltar a ficar 0, pra gente poder visualizar. Se eu tirar o Tone Mapping, ó como é que tava o render original. E a gente cuidando aqui do Tone Mapping, tá? Talvez 0,1 ainda seja demais. 0,05 é bem discreto mesmo que eu quero aqui, tá? Olha só, eu posso ativar o Bloom and Glare, Sharpening Blur, tá? Então aqui, ó, a gente já conseguiu trazer realmente toda essa parte aqui do Golden Hour para a nossa cena de um jeito bem fácil, tá? E esse foi só uma das maneiras de conseguir isso. A gente ainda vai ver mais maneiras, tá? Eu vou só salvar isso aqui e vou fazer um render para a gente guardar essa imagem aqui e depois a gente comparar as 3 maneiras que a gente vai chegar no Golden Hour, tá? Vou mandar um render aqui agora. Bom, o render ficou pronto aqui, tá? Depois a gente vai colocar um do ladinho do outro. Para agora o que eu vou fazer vai ser reiniciar aqui, ó, o nosso Tone Mapping. Eu já deletei aqui o Sun que a gente fez, tá? E se eu fizer agora um previewzinho de novo, ele vai estar só com aquela cor branca de Environments, tá? E daí qual é a segunda maneira? Eu vou mostrar 3 maneiras da gente poder chegar nesse mesmo resultado, tá? A segunda maneira é, ao invés de utilizar um Corona Sun, olha só que legal, a gente pode usar esse Sun Positioner aqui, tá? Ele é já do 3D Studio Max mesmo. Eu vou clicar aqui, vou colocar aqui e vou dizer onde é que eu quero o meu norte, é a única coisa, tá? Eu vou botar para cima por enquanto o norte e vou colocar a inclinação do sol que tá ali, beleza? Se eu for agora fazer um preview aqui, vamos ver como é que ficou, tá? Quando eu crio essa posição do sol aqui, ele tá simulando o sol também, tá? Como a gente pode ver, parece que não aconteceu nada, né? Mas na verdade o sol já está ali. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Se eu clicar aqui em 8, né? Ele colocou aqui na aba do Environment um Physical Sun and Sky Environment, porque ao criar esse Sun, ele automaticamente já criou um céu aqui pra gente procedural também, tá? Mas vamos lá. Eu não quero deixar ele aqui dentro, então vou apertar o F10 pra gente abrir a nossa configuração do render aqui, ó. E aqui dentro de Scene, em Single Map, eu vou trazer isso aqui pra cá, ó. Instância, beleza? Então o nosso Physical Sun and Sky Environment está aqui. E aqui não aconteceu nada porque a gente estava dizendo não use o que está aqui, e sim o que está aqui no Single Map, é por isso, tá? Agora que está aqui, a gente até pode fazer um preview para a gente ver se mudou alguma coisa. E agora sim a gente já tem aqui, ó, realmente o nosso sol iluminando, entrando, só que ele tá vindo bem de cima, tá uma luz bem branca, azulada, tá estourando bastante. Vamos lá. A primeira característica que eu quero mudar aqui no sol, e vai ser de um jeito diferente, que ao invés da gente poder escolher a inclinação que a gente tem, é muito legal que usando esse sistema aqui, a gente pode vir aqui no modificador dele e a gente pode escolher algumas coisas. Por exemplo, a hora do dia, tá? A gente pode usar, inclusive, a data, pode dizer que mês, que ano, que é e tal. Mas eu não quero isso agora, eu só quero dizer que, por exemplo, vai ser 18 horas. Ao mudar para 18 horas,
o nosso sol já ficou bem inclinado, tá vendo? Se eu colocar aqui 19 horas, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai baixar ainda mais. Só que o nosso sol tá vindo lá de trás. Por quê? Porque na localização onde eu estou, que é em São Francisco, Califórnia, nessa latitude e longitude, e com o norte para lá, fica assim. Mas não tem problema, eu não preciso mudar aqui a posição agora. O que eu posso fazer é rotacionar o meu norte, para que o nosso pôr do sol venha do lado de cá. Então eu vou rotacionar aqui, ó, North Offset, ó, 90 graus. Ele vai para lá. 180 graus, vem aqui para trás. 270, foi demais. 240, 230, 220. Então eu rotacionei o nosso norte para que o sol ficasse na inclinação que eu desejo. Beleza? Então vamos lá. Seleciono o sol aqui. Eu vou fazer um renderzinho para a gente ver como é que tá ficando agora com essa inclinação diferente. Ó, ele já trouxe as características aí mais de um Golden Hour também, tá vendo? E daí de novo, a gente pode ajustar aqui no Tone Mapping, né? Vamos lá, colocar aqui -3. A gente pode adicionar o nosso compressão de highlights aqui, botar 2, 3, 2. Olha que legal. Então a gente já chegou também praticamente no mesmo resultado, tá vendo? Vamos colocar aqui o White Balance de 8500 para ele ficar todo mais quente. 9500, posso aquecer ainda mais. Eu posso aumentar o nosso contraste para deixar ainda mais realista. 3, 4. Olha só que bacana. Pronto, e a gente conseguiu o mesmo resultado, tá? Agora, poxa, André, eu lembro que lá tu mudou o tamanho do sol para ele não ficar tão marcadinho assim, ó, ele ficar mais esfumaçado, né? Porque quanto maior o nosso ponto de luz, mais a sombra não vai ficar tão nítida, né? Como é que eu faço isso nesse sol aqui, se eu não tenho o tamanho do sol aqui, ó? Daí é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o meu editor de materiais, vou abrir aqui o F10 que a gente já tava com ele aberto aqui, o Render Setup, né? E aqui em Scene, isso aqui também é um mapa. E eu posso trazer ele aqui pro lado daquele que a gente já tinha criado, tá? E agora sim, ó, aqui dentro eu tenho a intensidade do disco e tenho também do céu. Tem várias coisas aqui que eu posso mudar, tá vendo? Ó? Mas vamos lá, eu não quero mudar a intensidade global. Eu quero sim colocar aqui, ó, Disk Size, que tá 100%, tá? Eu vou botar aqui 300%, que é igual lá colocar 3 no Sun que a gente tinha. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar essas sombras aqui. Ó, já ficou bem mais borradinho, tá vendo? Isso porque a gente aumentou 3 vezes o tamanho do sol, tá? Eu posso dar um stop aqui e a gente teve aí uma segunda maneira de utilizar. Antes a gente usou o Corona Sun e agora a gente usou esse Sun Positioner aqui, tá? Eu vou fazer o render também de novo, só que eu acho que agora tá estourando aqui um pouquinho. Eu vou aumentar o Highlight Compress aqui para 3. Pronto, agora a gente voltou aqui as características todas e não perdemos nada, beleza? Vou mandar um render pra gente salvar essa segunda maneira também de encontrar aqui o Golden Hour. Vamos lá, e o render terminou aqui também, tá? E agora a gente vai pra terceira maneira de a gente conseguir esse tipo de iluminação, que é qual? Vou limpar isso aqui já, o que a gente tem aqui, ó, dar um clear, não tem mais nada. Vou deletar esse sol aqui. Beleza, e de novo, a gente não tem luz nenhuma, tá? E a terceira maneira da gente conseguir também alcançar o tipo de iluminação do Golden Hour é a gente usar um HDRI, né? E pra gente mostrar isso aqui, ó, eu vou abrir aqui, ó, essa página da Polyheaven, aonde a gente vai baixar gratuitamente HDRIs, tá? Vou clicar aqui em HDRI. E para ficar mais fácil encontrar aqui, ó, tem vários tipos de iluminação aqui, né? Mas o que a gente está procurando é Golden Hour. E o Golden Hour a gente consegue quando? Quando o sol está se pondo, né? Então tem aqui, ó, Sunrise, Sunset, tá? Sol nascendo e pôr do sol. Se eu vier aqui em Skies, que é o que eu quero, vai aparecer já alguns aqui, ó. Eu quero um que gere sombra, tá? Então vamos lá. Ó, esse aqui me parece bem legal. Spirit Sunrise. Vou clicar nele. Vou baixar em 8K, beleza? Ele tem 22 MB, HDR, e vou fazer o download. Beleza, ele já tá baixando aqui, tá? Claro que você pode testar com qualquer outro HDRI, de repente. Ó, esse aqui também parece legal. Beleza? Mas já que a gente já baixou esse aqui, eu vou deixar ele aqui do ladinho e vamos lá. Pra gente carregar, então, um HDRI aqui, a gente vai fazer o seguinte. Também a gente vai abrir o nosso Scene, o nosso Render Setup, tá? E aqui em Scene, aqui onde tá Single Map, que a gente colocou sempre esses skies aqui, a gente vai colocar um mapa de HDRI. Para isso eu vou colocar aqui em None, vou vir aqui em Corona, e vou colocar um Corona Color Correct. Esse cara eu arrasto aqui em instância, para tudo que eu mude aqui, vai mudar aqui, beleza? Só que olha só, ele não tem mapa nenhum, né? Então aqui no Input, eu vou colocar No Map, eu vou colocar um Corona Bitmap. E agora sim, ele vai abrir a opção da gente carregar, então, um HDRI, tá? E eu vou vir aqui aonde eu fiz o download, né? Aqui, ó, download.
tá? E ele tá aqui, ó, Spirit Sunrise 4K. Eu vou dar um Open, OK. E ele já carregou agora esse HDRI aqui dentro. Agora vamos fazer um preview pra gente ver o que está acontecendo nesse HDRI. Agora, toda a iluminação da nossa cena vai estar baseada nesse HDRI, que é um 360 graus de fotografias, né? Olha só que legal, até a rotação já veio quase que perfeita aqui, ó. Só que tá um pouco escuro ainda, né? Então, eu não reiniciei nada aqui, mas eu vou dar um reset aqui, tá? Pra gente poder ter tudo original. Olha só o que aconteceu. Ele já não estourou tanto, né? Então a exposição de repente eu não preciso nem mudar. O que eu posso acrescentar aqui então vai ser um Highlight Compression aqui. Vamos montar aqui para 2, 2.5 talvez, 3. Ó, já ficou legal. Então aqui a gente não tem muito o que mudar a posição do sol, a não ser rotação, tá? Que se por um acaso não estiver entrando pela sua janela, você vai vir aqui em rotação e colocar, ó, por exemplo, se eu colocar 10 graus, ó, ele vai girar 10 graus. Ou menos 10. Então ele vai voltar um pouquinho. Ou 90 graus. Ele vai vir totalmente de outro lado, tá vendo? Então não é o que a gente quer, né? Vou colocar aqui menos 10, tava legal. Posição do sol. Talvez em 0, ficar um pouco diferente das outras opções que a gente tinha, mas eu acho que vai ficar bem legal. E esse sol aqui tá vindo ainda mais inclinado, tá vendo? Antes a gente via aqui, ó, um pedacinho de sombra aqui do teto, esse aqui a gente não tá nem vendo isso. Mas olha só, já tá com todas as características. A gente pode vir aqui no White Balance e começar a aquecer aqui, ó, 9.500, deixar mais quente ainda, tá vendo, ó? 10.500. A gente pode aumentar o contraste, de repente 2, 3, 4, 3, para ficar ainda mais realista. A gente pode também vir aqui, ó, e deixar ele mais avermelhado, como menos 0.1, menos 0.2. Lembra que a gente tá fazendo isso, ó? Menos 0.2, menos 0.15, menos 0.1, acho que já é o suficiente, tá? Ó, já deixou mais avermelhado, mais pro lilás, né? Poxa, eu acho que tá com todas as características que a gente precisa, tá? E daí, gente, eu vou mandar esse render também e a gente vai colocar os 3 renders um do lado do outro pra gente dar uma olhada no resultado final. Vamos lá. Pronto, e temos os nossos 3 renderings prontos, tá? Esse aqui foi com o Corona Sun, né? A gente usou o sol do Corona. Esse aqui com o Sun Positioner do 3D Studio Max. E esse aqui a gente usou um HDRI. Você pode ver que tem 3 resultados um pouco diferentes entre cada um, né? Mas todos eles têm essa áurea que a gente busca, que é o do Golden Hour. Deixa eu trazer aqui pra gente poder ter essa referência, tá vendo? Ó, todos eles têm as características. E quais são as características? Vamos só dar uma revisadinha. O sol, ele vem bem inclinado, tá? Ele não vem muito de cima, ele vem bem inclinado, porque o sol tá lá no horizonte, ao pôr do sol, né? Outra coisa que a gente tem de característica em comum é que as sombras, elas não são muito duras, tá? As sombras, elas têm um borradinho, né? Então a gente pode cuidar disso também aumentando o tamanho da fonte de luz, tá? A terceira coisa, ela tem essa temperatura quente, certo? Então são as 3 coisas que a gente tem que se atentar na hora de criar um Golden Hour, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou, você pode curtir esse vídeo, comenta aqui que tipo de aula você gostaria que eu desse, que tipo de vídeo você gostaria de ver nesse canal, que eu vou ter o maior prazer de fazer, tá? Isso aqui é só uma das inúmeras maneiras ou tipos de iluminação que se pode criar para as nossas cenas, né? Onde eu ensino no meu treinamento completo. Se você quiser saber mais sobre o meu treinamento completo e ser realmente um expert em ArcViz, você pode acessar o link que tem na descrição aqui do Off 3D Academy, tá? Você vai ver vários cursos lá e se você quiser conhecer, clica aqui na descrição para saber tudo sobre como se tornar um verdadeiro profissional na área de renderização para arquitetura. Valeu, gente! Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de comentar e se inscrever no canal para não perder nadinha. Vamos lá!